Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos falar sobre a história da fronteira americana com o México? Muitos têm falado da crise na fronteira dos Estados Unidos com o México. Até setembro do ano passado, quando teve fim o ano fiscal americano, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas haviam sido detidas tentando entrar de maneira não documentada no país. Para muitos, a solução para esse problema passa pela construção de barreiras mais reforçadas, com muros mais altos e a aplicação de leis mais severas que expulsem imediatamente as pessoas que tentem entrar nos Estados Unidos. Pensar na fronteira entre esses dois países como um local de atrito e tensão é algo muito naturalizado e dificilmente passa pela nossa cabeça que algum dia na história não tenham existido cercas que separassem americanos e mexicanos. Mas e se eu te contar que sim, houve um tempo em que as pessoas podiam atravessar livremente, sem qualquer tipo de constrangimento entre os dois países? Você acredita? Pois é, esse é o objetivo do vídeo de hoje, mostrar como as barreiras entre México e Estados Unidos foram sendo erguidas ao longo do tempo e como elas foram sendo ressignificadas. Então, se esse papo te interessa, já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhe esse conteúdo com os amigos e com as amigas, para ter acesso a esses vídeos com antecedência, antes de todo mundo, e participar de camarote nas lives que acontecem toda semana aqui no canal. Considere se tornar um membro apoiador, ajudando para que mais conteúdos como esse de hoje sejam publicados por aqui, certinho? Então, bora pro vídeo. Para que a gente entenda a história da fronteira americana com o México, nós teremos que voltar ao ano de 1848. Naquele ano, os Estados Unidos derrotaram o México em uma guerra, forçando seu adversário a ceder mais de metade de seu território. 6 anos mais tarde, o México vendeu ainda uma outra parte pequena de suas terras aos americanos, e foi assim que nasceu a fronteira sul dos Estados Unidos. Porém, essa divisão era basicamente imaginária. Não havia cercas, barreiras que deixassem evidente onde começava um país e terminava o outro. No máximo, o que existiam eram montinhos de pedras empilhadas para demonstrar a existência dos limites políticos. E foi assim que a fronteira ficou por mais de 40 anos, até que em 1891 foi realizado um estudo geográfico para estabelecer de maneira mais precisa qual pedaço de terra pertencia a quem. A partir daí, as pedras foram substituídas por monumentos, como espécies de pequenos obeliscos. Um bom exemplo disso é a cidade de Nogales, que fica exatamente na fronteira entre Estados Unidos e o México. Tipo Santana do Livramento, que tem uma parte no Brasil e outra parte no Uruguai, em que uma avenida separa os dois países. Sabe qual que eu tô falando? Então, no caso de Nogales, primeiro havia apenas um amontoado de pedras do lado de um salão. Em 1891, as pedras foram substituídas por um pequeno monumento lítico. Porém, já em 1897, o monumento seguiu por lá, de pé. Mas o salão foi destruído por ordem do presidente William McKinley. Na verdade, vários edifícios foram demolidos para criar uma faixa de 20 metros de largura ao longo da fronteira. A passagem criada tinha por objetivo tornar mais fácil a vigilância e fiscalização do contrabando de comidas e bens do dia a dia, que eram assim trocados pelos dois lados da fronteira, como forma de evitar o pagamento de impostos e de exportação. Mas ainda não existiam cercas que separavam o México dos Estados Unidos. As primeiras cercas entre os países foram surgir na zona rural, mas não para controlar a passagem de pessoas, e sim do gado. Isso porque no início do século XX os carrapatos estavam causando doenças entre gados em áreas rurais. Então a primeira cerca da fronteira foi construída para impedir que as vacas espalhassem a doença de um país para o outro. E quando foi que as barreiras foram criadas para impedir a passagem de pessoas? Isso se deu também no início do século XX por 3 motivos: o racismo, a revolução
e a guerra. Comecemos pelo primeiro. Em 1882, os Estados Unidos proibiram a entrada de chineses em seu território sob o pretexto de manter a unidade étnica e cultural contra a invasão sino-oriental na Califórnia e também para impedir a competição pelos empregos dos residentes da região. Acontece que essa lei, obviamente, não existia no México, então os imigrantes chineses passavam a desembarcar nos portos mexicanos e depois subirem para os Estados Unidos em busca de trabalho, o que fez com que o patrulhamento das fronteiras crescesse. Depois então veio a Revolução Mexicana de 1910. O medo de que ocorresse um transbordamento do conflito para o lado americano fez com que o governo enviasse tropas para a região, impedindo um alastramento dos combates. E por fim, o estouro da Primeira Guerra Mundial despertou uma espécie de paranoia entre os americanos de que espiões alemães pudessem se infiltrar nos Estados Unidos pela fronteira do México, fazendo então com que aquelas tropas que tinham sido enviadas para vigiar a Revolução Mexicana continuassem por lá. Toda essa violência e intriga criou uma atmosfera tensa na fronteira. Pequenos tiroteios irromperam entre forças americanas e rebeldes do México, sem que nenhum dos lados assumisse a responsabilidade pelos atritos. E foi assim que a primeira cerca de fronteira permanente para gerenciar a travessia de humanos foi estabelecida em 1918. Porém, ainda era feita de maneira muito rudimentar, à base de estacas e arames, como aquelas erguidas para conter o gado, muito fácil de ser atravessada. Outro capítulo das fronteiras foi erguido no início da década de 1920, após a promulgação da 18ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, que estabeleceu a Lei Seca, ou seja, a proibição da fabricação, distribuição e venda de bebidas alcoólicas em território americano. Porém, o álcool continuou sendo legal no México, o que atraía turistas americanos que iam para lá e fazendo com que os Estados Unidos tivessem que monitorar a travessia de seus cidadãos que tentassem burlar a lei. Neste mesmo tempo, na década de 1920, a população das cidades divididas pela fronteira, como era o caso de Nogales, havia crescido, levando ao incremento das cercas, como a construção de novos pilares de pedra, portões, arame farpado e a implementação de iluminação. Deixemos a década de 20 para trás e avancemos um pouco na história até chegarmos na Segunda Guerra Mundial. Para compensar a falta de mão de obra nos Estados Unidos, por conta do recrutamento e envio de homens para os conflitos na Europa, foi que em 1942 o governo americano lançou um programa que popularmente foi chamado de Braceiros. Trata-se de um acordo bilateral entre Estados Unidos e México, que permitia que os trabalhadores mexicanos temporários trabalhassem nos Estados Unidos em setores agrícolas. Mas, ao mesmo tempo, outros mexicanos que não haviam obtido autorização para entrar nos Estados Unidos viram na travessia da fronteira uma maneira de obter emprego, fazendo isso de maneira ilegal. O programa Braceiros durou até 1964. No ano seguinte, uma nova lei de imigração e nacionalidade foi aprovada no governo de Lyndon Johnson, e ela marcou uma mudança substancial na política de fronteiras, encerrando um sistema de cotas que era baseado em um número específico de imigrações que eram permitidas anualmente para cada país e que, ao longo da história, havia favorecido a imigração de europeus. A lei criou um novo caminho para a cidadania, que se concentrou em reunir famílias imigrantes e trazer trabalhadores qualificados para os Estados Unidos, que ao longo do tempo transformou drasticamente a composição demográfica do país. No entanto, ao mesmo tempo em que a entrada legal de imigrantes qualificados foi facilitada, as portas para trabalhadores com baixa qualificação foram fechadas. Isso em um momento em que a busca por esse tipo de mão de obra crescia nos Estados Unidos, o que em parte levou ao aumento da imigração ilegal. Naquela época, já se registrou um aumento na apreensão de imigrantes não documentados na fronteira. Não por menos, em 1970, Nixon assinaria um novo acordo de fronteiras que criou a noção moderna de barreiras entre os países. As cercas feitas de arames ou tapumes mostravam que tinham vindo
para ficar. E por mais que os governos seguintes tenham criado programas de anistia e vias rápidas para o emprego, o número de imigrantes ilegais seguiu em disparada. Entre 1960 e 1985, o número de imigrantes detidos saltou de 21 mil por ano para 1.600.000 pessoas. Em resposta a isso, durante o segundo mandato de Ronald Reagan, a Lei de Reforma e Controle da Imigração de 1986 foi aprovada, oferecendo anistia a milhões de imigrantes indocumentados que já viviam nos Estados Unidos, mas por outro lado, implementando sanções contra empregadores que contratassem trabalhadores ilegais. O endurecimento da política de imigração continuou no governo do democrata Bill Clinton, com a aprovação da Operação Gatekeeper em 1994, que focou no fortalecimento da segurança fronteiriça, incluindo a construção de barreiras físicas e o aumento do patrulhamento. Essa política visava diminuir a imigração ilegal, mas também teve o efeito colateral de tornar as rotas migratórias ainda mais perigosas. E é até mesmo possível dizer que o processo de militarização das fronteiras começou neste momento, com um governo democrata. O recrudescimento das fronteiras ganharia um novo capítulo após o 11 de setembro. Na guerra ao terror, um novo acordo bipartidário foi aprovado, colocando mais fiscalização nas fronteiras. Os gastos com a contenção da entrada de ilegais no país quintuplicou, e até mesmo o número de entrada de imigrantes legais diminuiu, fazendo das fronteiras um lugar de prioridade máxima. E ao mesmo tempo em que isso ocorria, não demorou para que a islamofobia resultante dos ataques do 11 de setembro também se convertesse numa hispanofobia, e discursos que ressaltavam a branquitude como elemento fundamental da identidade americana começou a ganhar cada vez mais espaço entre os eleitores de direita, fazendo com que surgissem políticos que abraçassem esses discursos e transformassem em plataformas eleitorais. Aos poucos, quem não era branco não era americano, e os não brancos passaram então a ser tidos como perigos potenciais para a nação. O resultado disso desembocou nas políticas mais recentes, como a construção do muro fronteiriço e a prática de separação familiar sob a administração de Trump, que intensificaram o debate sobre a questão humanitária envolvendo o assunto. Enquanto alguns defendiam essas medidas mais fortalecidas como essenciais para a segurança nacionais, críticos argumentavam que elas violentavam os direitos humanos e eram contraproducentes para uma abordagem eficaz da imigração. O fato é que nos últimos anos a situação na fronteira sul dos Estados Unidos viveu desafios sem precedentes, e isso está relacionado com a crise migratória de 2014, que foi um evento marcante na história da fronteira sul dos Estados Unidos. Nesse mesmo ano, houve um aumento dramático no número de crianças desacompanhadas e de famílias buscando asilo, com mais de 68 mil menores de idades desacompanhados e um número similar de unidades familiares sendo detidas na fronteira. A maioria desses migrantes veio de países da América Central, como Honduras, Guatemala e El Salvador, que fugiam de condições de extrema violência, pobreza e instabilidade política. E essa situação se agravou ainda mais com a pandemia. Até hoje existem caravanas formadas por milhares e milhares de pessoas desesperadas, sem qualquer tipo de suporte e que enxergam na fronteira sua única esperança de sobrevivência. Hoje, a fronteira não separa apenas mexicanos e americanos. Apenas 1/3 dos detidos são de origem mexicana, sendo que o Brasil é o segundo país que mais possui pessoas retidas. No ano de 2021, foram 56 mil brasileiros entre os mais de 1.600.000 detidos. Agora vejam, esse número assombroso de pessoas que caminham até a fronteira e que lá são paradas, são presas, faz com que o sistema de detenção carcerário que existe nas fronteiras esteja sobrecarregado, enfrentando críticas severas por conta das condições em que se realizam as detenções, em ambientes muitas vezes superlotados e inadequados para a vida humana, o que contribui para o alastramento de doenças entre as pessoas que lá vivem. Não por menos, essa crise destacou as deficiências nas políticas de imigração e asilo dos Estados Unidos. A administração Biden, por sua vez, enfrenta o desafio de gerenciar um número crescente de chegada nas fronteiras, mas tentando implementar uma abordagem mais humanitária. Em
enquanto tenta encontrar soluções que sejam mais eficazes a longo prazo. E isso não está funcionando. E é assim como nós chegamos imediatamente aos dias de hoje, que possuem algumas novidades que podem levar o tema das fronteiras para um campo ainda mais perigoso, acirrado pela radicalização dos polos ideológicos nos Estados Unidos. Eu digo isso pois existem alguns sinais que mostram que o momento vivido pelas fronteiras, esse momento em que nós estamos presenciando, é diferente do que vimos até aqui. O primeiro desses sinais é o impacto econômico e pessoal causado pelo fechamento dos portos de entrada de comércio e turismo, como forma de tentar se proteger das altas levas de pessoas que se deslocavam para a fronteira. Por quê? A gente não pode esquecer que desde o início dessa história, a dinâmica econômica da fronteira sul é intrinsecamente ligada ao comércio e ao trânsito de pessoas. O fechamento dos portos de entrada tem consequências significativas que afetam não apenas o comércio e a economia, mas também a vida de milhares de pessoas que dependem da fronteira para o trabalho, para a educação, para se reunir com os familiares. Enfim, o segundo sinal que agora mostra que a coisa pode ser diferente é justamente o aumento do discurso político sobre imigração. Como vimos ao longo desse vídeo, até agora, desde a década de 1960, a imigração foi se tornando um tópico quente na política americana. Mas em 2023, ela atingiu seu ápice. Figuras públicas, incluindo o ex-presidente Donald Trump, continuam a trazer a imigração para o centro dos debates, muitas vezes usando a fronteira sul como símbolo de suas políticas e ideologias. Esse aumento no discurso político influencia a percepção pública e podem sim moldar as políticas futuras para a adesão de modelos mais exclusivistas no trato das fronteiras. O terceiro sinal que nós temos está ligado com a mudança nas políticas de fronteira mencionadas anteriormente. Por quê? Com a falta de resultados em uma abordagem mais humanitária, a administração Biden vem cedendo espaço para a implementação de políticas mais restritivas em relação à imigração. Essas mudanças representam um afastamento de suas promessas de campanha e podem significar uma gestão da fronteira sul com implicações para as políticas de asilo e segurança fronteiriça. E obviamente isso gera o descontentamento de setores mais progressistas do Partido Democrata e de parte da base de apoio do presidente. O quarto sinal desses novos tempos está ligado à presença crescente da questão da fronteira em comunidades por todos os Estados Unidos. Diferente do que vimos ao longo de toda essa história relatada aqui, no século XXI, a questão da fronteira sul transcendeu as regiões fronteiriças imediatamente ligadas ao México e afeta hoje comunidades e municípios por todo o país. O convívio com imigrantes, sua cultura, sua língua é algo que agora também está presente em pequenas cidades de estados do Nordeste dos Estados Unidos. E isso faz com que cada vez mais exista um crescente interesse nacional pelo tema das fronteiras, o que nos leva ao último sinal, que seria a tomada de medidas anti-imigração por parte de estados da federação à revelia do governo federal. Estados como Texas, por exemplo, começaram a tomar suas próprias medidas em relação à imigração, refletindo um movimento crescente de autonomia estadual sobre esse tema. Em tese, as fronteiras são responsabilidades da União e não dos estados. Porém, devido à crescente importância dessa pauta junto aos eleitores, mas também entre os contribuintes das várias cidades espalhadas pelos Estados Unidos, os estados passaram então a querer se tornarem protagonistas, mesmo que isso esteja contra a Constituição. E aí onde mora um problema. Mais recentemente, o governador do Texas descumpriu ordens federais, tanto do governo Biden quanto da Suprema Corte, ao impedir que agentes federais participassem da fiscalização das fronteiras ou fizessem o acolhimento dos imigrantes. E isso demonstra que existe uma espécie de contestação do pacto federativo. O questionamento da capacidade da União de gerir a segurança estadual é um novo capítulo na história das fronteiras. Enfim, a fronteira sul dos Estados Unidos e sua gestão de imigração são temas significativamente importantes e muito complexos. A história da fronteira é marcada por uma série de políticas que refletem as mudanças nas atitudes e necessidades dos Estados Unidos ao longo do tempo. As recentes crises migratórias e as respostas políticas a elas destacam a necessidade de uma abordagem
que seja sim mais humana, porém mais eficaz na gestão das fronteiras, bem como a busca por acordos bipartidários e que levem em conta também a relação diplomática dos Estados Unidos com seus vizinhos do continente. A questão das fronteiras serve como um lembrete contínuo de como as políticas públicas devem equilibrar segurança, direitos humanos, integração econômica em uma era de globalização e movimentos migratórios mais intensos. Para você que chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, caso não seja inscrito ou não seja inscrita. Considere se tornar membro, apoiador do canal ou deixar um mimo no botão de valeu do YouTube. Até o próximo vídeo, see ya!